Salvador, 13 de novembro de 2017. Hoje houve a exibição do filme Jardim das Aflições dentro da Universidade Federal da Bahia. E como não poderia deixar de ser, como era inevitável, aconteceu o mesmo que aconteceu nos outros lugares que esse filme foi exibido, né? As universidades federais do Brasil, elas se acostumaram com a hegemonia de um determinado discurso, de um determinado ponto de vista, e os integrantes, tanto o corpo discente quanto o corpo docente dessas universidades, eles não aceitam nenhum tipo de dissenso, eles não aceitam nenhum tipo de brecha para a exposição de qualquer ponto de vista, de qualquer raciocínio, de qualquer ideia que não seja subordinada à pauta ideológica que eles estabeleceram como aquela que vale dentro da universidade. Então, assim como aconteceu em Recife, que teve o caso do Japa da Pochete, que o vídeo está circulando no YouTube, aqui em Salvador também era inevitável o confronto. Eu vou contar a história do começo. Foram vários desrespeitos que a Universidade Federal da Bahia teve em relação a quem se dispôs a sair de casa para assistir o vídeo de Olavo de Carvalho, o filme de Olavo de Carvalho. Primeiro desrespeito. Quando a gente chegou lá, os organizadores do evento tinham reservado a sala há mais de uma semana para a exibição do filme, uma sala grande, capaz de comportar o número de interessados, que uma contagem que eu fiz aproximada de umas 300 para 400 pessoas, um público muito grande, um público de sala de cinema pago. Então a sala inicial que tinha sido reservada, ela comportava esse público, né? As inscrições foram feitas pelo Simpla, eles tinham ideia de quantas pessoas compareceriam e eles fizeram a reserva de uma sala compatível com o número de pessoas interessadas. Só que o reitor da universidade pessoalmente decidiu revogar a autorização que a própria universidade tinha dado para exibir o filme nessa sala do PAF 3. A gente ficou muito chateado e fomos encaminhados, alguém teve a ideia, não sei se algum funcionário da UFBA ou se os organizadores do evento, surgiu a conversa de que havia uma sala no PAF 5, que é um prédio que fica a uns 300 metros do prédio inicial, do lugar onde inicialmente o filme seria exibido, havia uma sala no quarto andar que a exibição poderia ser lá. Todo o contingente de pessoas, de 400 interessados, foi encaminhado em direção à sala para fazer a exibição. Quando a gente chegou lá, a sala era muito pequena, muito apertada, não tinha ar-condicionado, tinha um público de 400 pessoas e a sala só tinha menos de 20 cadeiras, não era um espaço preparado para receber aquele público. E aí, mesmo assim, as pessoas começaram a sentar no chão, elas estavam dispostas a fazer qualquer tipo de sacrifício, inclusive de abaixar a cabeça para as ofensas que estavam recebendo, né? Uma vez que elas estavam sendo tratadas como um cachorro. Sentaram no chão e vamos adiante, vamos assistir o filme. Daí chega uma mensagem do diretor do prédio dizendo que ali também não poderia ser exibido o filme de Olavo de Carvalho, que a sala não foi reservada previamente, que não pode, que a sala ia ser usada para qualquer outra atividade e que se as pessoas não fossem retiradas dali em 10 minutos, que um dos alunos lá, eu esqueci o nome dele, que era organizador do evento, que ele seria jubilado. Ele, muito novo, inexperiente, ficou muito nervoso, começou a pedir que as pessoas saíssem, até que um dos presentes explicou para ele que não era bem assim, que um aluno não pode ser jubilado, existem regras para o jubilamento, né? Existe um conjunto de leis que rege o funcionamento da universidade, e existem regras previstas que possibilitam o jubilamento de um aluno. O aluno não pode ser jubilado por qualquer motivo, por qualquer idiosincrasia de um diretor de um prédio. Aí a coisa ficou mais calma, as pessoas começaram a dialogar e teve-se a ideia, também surgiu a informação de que toda sexta-feira a própria estrutura da UFBA, os próprios funcionários da UFBA, eles exibem filmes no pilotis da Biblioteca Central da UFBA. A UFBA, nesse pavilhão de aulas, nesse campus universitário, no centro tem uma biblioteca grande e a entrada da biblioteca tem um pé direito alto. E a gente ficou sabendo que toda sexta-feira é exibido filmes na parede que fica à direita da porta de entrada da biblioteca. É um espaço grande, enfim, um espaço que poderia, se as pessoas se dispusessem a sentar no chão, né, porque não haveria o conforto do filme ser exibido numa sala. As pessoas teriam que se dispor a sentar no chão, mas as pessoas já estavam sentando no chão da sala do PAF 5, mesmo não faria muita diferença sentar no chão da sala do PAF 5 ou sentar no chão do pilotis da biblioteca. Então, as pessoas foram de novo conduzidas do PAF 5 para o pilotis da biblioteca e demoraram uns 30 minutos até que os organizadores do evento conseguissem levar a tela, o projetor, a caixa de som, o computador, enfim, toda a infraestrutura necessária para a exibição do filme.
depois que estava tudo organizado, as pessoas sentadas no chão, ligou, a exibição foi iniciada, o pessoal bateu palma, começou a gritar Olavo tem razão, e estava todo mundo muito feliz com a possibilidade de ver o filme de Olavo, né, tão aguardado, porque a divulgação de que o filme seria lançado foi feita nas redes sociais, e muita gente, eu inclusive, nós ficamos na expectativa de poder em algum momento ver o filme. O filme já tinha passado aqui em Salvador na sala de cinema, mas na época que passou eu estava fora da cidade, então essa seria a oportunidade de eu finalmente conseguir ver o filme de Olavo de Carvalho. Estava todo mundo sentado no chão, tranquilinho, vendo o filme, confraternização das pessoas que se conhecem, a felicidade de conhecer pessoas novas, todo mundo pacífico e tranquilo. De repente, depois de 5 minutos de exibição, uma música alta começa a ouvir, né? Inclusive atrapalhando a audição do áudio do filme. Quando eu olho para trás, uma patota, uma súcia, tinha trazido um sistema de som móvel montado tipo num carro de pau, um carro com 1 metro de altura, com um volante atrás, alguém conduzia através do volante, outro empurrava, e esse sistema de som móvel vinha na direção nossa, né? Vinha na direção do prédio do Instituto de Letras pra gente. Aí o som foi ficando cada vez mais alto, e as palavras de ordem, né? Fora Temer, fora fascistas, fora chamando a gente de nazista, de supremacista branco, o cara com o boné do PT, segurando o microfone e a verborragia dele, a bobajada dele, o vômito auditivo dele sendo reproduzido no carro de som. Eu achei engraçado, até exótico, né? Uma pessoa tão alienada da realidade. Peguei o celular, levantei da plateia do filme e fui filmar, simplesmente filmar. Não dirigi a palavra a nenhum deles em nenhum momento, nem olhei para eles, olhei só para a câmera do celular. Ele colocou a mão no primeiro momento, empurrou o celular, eu me afastei para continuar gravando, para continuar registrando o momento. E até fiquei com medo dele tomar meu celular, roubar, a gente nunca sabe o que esperar dessas pessoas, né? Ele poderia roubar, sair correndo, mas foi pior. Eu continuei com o celular na mão, ele não roubou, mas eu estava gravando, olhando para a câmera, de repente eu levei um murro na cara. Eu não sei de onde foi que esse murro saiu, eu não sei quem me acertou, quem me agrediu. Eu fiquei preocupado, na hora que eu levei o murro, fiquei preocupado em segurar o celular para não cair no chão, porque tinha um registro ali do que eu estava fazendo. E acabei que eu não vi, na confusão tinha muita gente, eu não vi. Eu fiquei muito consternado, porque eu fiquei chateado, o cara bateu e não teve a hombridade de ficar para enfrentar, né? Primeiro que ele me pegou em situação de vulnerabilidade, ele viu que eu estava segurando o celular, ele viu que eu não estava esperando aquele tipo de atitude, e depois que além dele ter me pegado numa situação de vulnerabilidade, que eu não tive oportunidade de defesa, ele também saiu, ele sumiu, ele deu um murro e sumiu no ar. Eu fiquei muito chateado com a situação e comecei a reclamar, xingar, dizer que o que eles estavam fazendo era um absurdo. E aí teve um momento que eu estava embaixo de uma lâmpada, né? Tinha um poste, assim, eu andei uns 5 metros, tinha um poste. Eu estava vendo minha mão toda ensanguentada, saindo sangue do nariz. Quando eu respirava para fora, quando eu expirava, a mão ficava cheia de sangue. Eu estava lá vendo tudo isso, e aí chegou uma senhora de idade, uns 60 anos, e eu não sei se ela era professora, se ela era funcionária, se ela era aluna. Eu sei que ela devia ter por volta de uns 60 anos, e pode até achar estranho que eu ache que uma aluna de 60 anos pode estar matriculada na universidade. E não é que ela entrou com 60 anos, não. Na verdade, o pessoal entra lá com 20 e completa 30, 40, 50, 70 na graduação. A graduação virou um espaço de playground, de parque de diversões. Assim que você entra na UFBA, tem um gramado e você vê lá as pessoas sentadas, fumando maconha, cabelo rastafari, todo mundo com a cara, com um aspecto visual muito forte de quem está interessado em expandir seus horizontes intelectuais, que está interessado em adquirir conhecimento, que está interessado em ter aquela vivência universitária para depois se transformar em empreendedorismo, para gerar riqueza para o país, para dar emprego. Está todo mundo com um aspecto visual, um aspecto físico muito expressivo desses atributos que eu acabei de mencionar. Então, muita gente lá fica anos e anos, 10, 20, 30 anos na graduação, e a senhora tinha 60 anos. Ela viu que eu tinha acabado de receber um murro, eu estava ainda consternado com o que tinha acontecido, estava indo sob efeito da raiva e da decepção de não ter talvez colocado mais rapidamente o celular no bolso e prestado atenção em quem foi que tinha agredido para poder ter algum tipo de reação. E daí ela colocou a mão na cadeira, olhou para mim e começou a dizer: você é bolsonarista, você é bolsonarista. Ela repetiu essa frase uns 20 vezes.
igual a Maria do Rosário com Mais do que é isso. Mas o que é isso, mas o que é isso, você é bolsonarista, repetiu uns 20 vezes. Eu fiquei injuriado. Teve uma hora que eu fiz um gesto obsceno para ela, e aí quando eu fiz esse gesto obsceno foi o suficiente para que a patota deles começasse a dizer, a argumentar que eu estava agredindo uma mulher, né? Eu recebo um murro. A primeira agressão que eles fizeram foi, com a ajuda do reitor, impedir que o filme fosse organizado na primeira sala. Depois o filme também não poderia ser organizado na segunda sala. Depois o filme também não podia ser organizado a exibição do filme no pilotis da Biblioteca Central, porque eles não iam deixar, eles colocavam um carro de som lá exatamente para tumultuar, para não permitir a exibição. Então nós vínhamos sofrendo uma agressão atrás da outra, culminou na agressão física que eu recebi, um murro, e ninguém falou nada, tá tudo tranquilo. Agora se eu faço um gesto obsceno para uma pessoa que estava me importunando, numa situação que eu estava de vulnerabilidade, automaticamente eles estão ofendidos, né? Eles são uma minoria ofendida. E aí começaram a dizer que eu era machista, que eu era racista, que eu era isso, a bobajada toda que você já conhece. A situação foi piorando, o espaço ficou organizado mesmo como dois exércitos em confronto. De um lado, a turma que estava querendo assistir o filme e não podia porque eles estavam fazendo bagunça, e do outro lado os vândalos, os vagabundos, aquelas pessoas que estão lotando a universidade, desviando inclusive a função da universidade, que é a disseminação do conhecimento. Eles não permitem, isso é bem fácil de afirmar, né? A partir do momento em que um ponto de vista dissidente não tem espaço na universidade, automaticamente eles estão impedindo a divulgação do conhecimento, porque não existe conhecimento se só tiver um ponto de vista. Para que haja conhecimento, tem que ter o confronto dos pares, tem que ter divergência, tem que ter diálogo, tem que ter embate, tem que ter justaposição de raciocínios, de ideias diferentes, e eles estão suprimindo isso. Só pode, dentro da UFBA, o que eles autorizam, o que se subordina à pauta ideológica que eles estabeleceram como aquela que é a pauta da UFBA. Então a coisa ficou organizada nesses dois exércitos de enfrentamento, e na linha de frente tinham membros de cada um dos seus lados, meio que impedindo o enfrentamento mais direto, uma troca mais contundente, mais corpo a corpo mesmo. Eu cheguei mais para frente possível, tinha uma jovem lá, ela devia ter uns 25 para 30 anos, não sei exatamente, uma pessoa muito bonita, uma menina loira, falando muito educadamente, inclusive do lado da esquerda, o que é muito estranho você ver uma pessoa bonita, bem afeiçoada, falando educadamente, falando corretamente, sem falar nenhum erro de português, e está do lado da esquerda. Isso é muito raro. Mas ela estava lá, eu comecei a conversar com ela, e ela começou a me dizer que, a despeito, eu achei engraçado, que ela começou a conversa dizendo que, não, eu não concordo com as ideias de Olavo de Carvalho, mas eu acho importante que o filme seja exibido, porque a universidade tem que tem que contemplar mais do que um ponto de vista. Depois o diálogo seguiu e ela falou, não, eu acho importante que o filme seja exibido, porque eu não conheço as ideias de Olavo de Carvalho, então até para que eu tome conhecimento o filme tem que ser exibido. Ou seja, ela não concorda do que ela não conhece, né? É só a questão da histeria mesmo. Como a imprensa paga pela nomenclatura, pela ditadura bolivariana, ela urra, brada contra Olavo de Carvalho, Brasil 247, Socialista Morena, Leonardo Sakamoto, esse chorume, todo esse esgoto da imprensa, do jegue, como o Reinaldo Azevedo chama, né? Do jornalismo do esgoto governista. Eles todos bradam contra o Olavo de Carvalho, ela acompanha, ela não sabe nem exatamente quem é o Olavo de Carvalho, não sabe nem exatamente o que é que ele diz, o que é que ele defende, mas ela é contra. Inclusive é estranho porque o filme de Olavo de Carvalho não é um filme sobre política, sobre ideologia política ou sobre qualquer coisa do tipo. É um filme sobre filosofia. Antes de ser um articulista político, um político, um analista político, Olavo de Carvalho é um filósofo, é um pensador. E o filme é sobre isso. O filme é sobre questões fundamentais da humanidade, não é sobre política, sobre enfrentamento partidário ou qualquer coisa do tipo. Ela nem sabia disso, ela achou, porque tinham muitos presentes que estavam com a camisa de Bolsonaro, ela achou que Olavo de Carvalho fosse e também isso foi divulgado, né, para a imprensa. Esse esgoto governista, esse jornalismo do esgoto governista andou dizendo que Olavo de Carvalho era a mente por trás de Bolsonaro. Então a narrativa que ela comprou, a narrativa que ela tinha na cabeça dela era essa. Eu tive que explicar para ela que não é nada disso, que é um filme sobre filosofia, que antes de qualquer coisa Olavo de Carvalho é um filósofo, e ela me explicou que ela tinha pedido várias vezes para aquelas pessoas removerem o carro de som, mas que ela não conseguia, que ela não tinha poder sobre eles. Eu achei estranho. Para mim é uma narrativa que não me convence, porque ela era professora, ela podia ter acionado
o sistema de segurança da UFBA, as pessoas o corpo de segurança, as pessoas que fazem a segurança, e ter ordenado aquelas pessoas tirarem o sistema de som dali. A UFBA é grande, tem que ter todos os pontos de vista, só que aquele espaço especificamente na biblioteca já tinha sido organizado para a exibição do filme. Se eles queriam ter voz, se eles queriam expor o ponto de vista deles, eles tinham que procurar um lugar da UFBA, e tem vários, que eles poderiam falar as frases de efeito dele, os jargões, as palavras de ordem, falar tudo isso sem necessariamente que esse som, esse barulho, esse ruído interfira na outra atividade que já estava sendo previamente realizada. Até porque essa atividade tentou ser realizada em dois espaços antes de conseguir ser realizada, antes de haver possibilidade de que ela fosse realizada no terceiro. Então, eu achei que ela não acionou o sistema de segurança, ela estava ali muito educada, mas é aquela coisa assim, né, de servir de um verniz. Tinha os brutamontes, os trogloditas, os vagabundos atrás dela, todo mundo com camisa da CUT, boné do MST, do PT, dessa porcaria toda, desse chorume todo. E ela, bem vestida e tal, falando educadamente, falando pausadamente, falando concatenadamente, né, e servindo de interface até para evitar, porque como é que eu vou passar, como é que eu vou partir para o enfrentamento com os vagabundos? Tinha gente lá do nosso lado, tinha muito policial, nós éramos superiores em número, mesmo sem contar os policiais, nós já éramos superiores em número. Chegou uma hora, teve um momento que tinha muito policial e o biotipo do pessoal que estava do lado de que estava assistindo o filme era um biotipo mais opulento, porque a gente não fuma maconha, a gente não tem determinadas atividades, determinadas práticas que eles têm, que deixa eles todos com cara de franzino, meio morto-vivo, meio com aquela cara de esquerdista que você já sabe qual é exatamente. Então, numa possibilidade de enfrentamento, teríamos muito facilmente colocado eles para correr. Só que o enfrentamento não podia se dar porque tinha lá uma pessoa, né, na linha de frente falando concatenadamente, e ela não ia deixar eu passar. Para eu passar, eu teria que agredir ela. Para agredi-la, automaticamente ia despertar a narrativa de você agrediu uma mulher, etc e tal. Então a situação prosseguiu nessa troca de farpas. Ficou organizado mesmo como dois exércitos, o pessoal que queria assistir o filme de um lado e o pessoal que estava com o carro de som do outro, um falando palavra de ordem. Foi péssimo porque em um momento da noite havia a possibilidade de exibição de um filme, de um conteúdo narrativo que foi pensado por várias pessoas para levar uma mensagem, para fazer as pessoas refletirem, para fazer o público refletir, para fazer o público expandir seus horizontes de conhecimento, seus horizontes intelectuais. E essa possibilidade foi transformada numa mera troca de farpas, numa mera troca de palavrões, de impropério, numa mera troca de agressões, por conta da turma deles, que veio com carro de som tumultuando, e o povo do outro lado ficou chateado, inclusive porque eles presenciaram a agressão, né? Quando eles viram que eu tomei um murro. Aí foi tudo reduzido a um processo entrópico, que é o que a esquerda sabe fazer, reduzir tudo à entropia. Gritava de um lado, gritava do outro. Ainda fiquei lá muito tempo tentando argumentar com algumas pessoas, sobretudo com essa professora chamada Isadora, que estava na linha de frente. Eu expliquei para ela, ela não sabia, ela achou que Bolsonaro era o pensador por trás de Olavo ela achou que Olavo de Carvalho era o pensador por trás de Bolsonaro. Ela comprou a narrativa do jornalismo da imprensa, né, do jornalismo do esgoto governista. Então, eu tive que explicar para ela que não é nada disso, que Olavo de Carvalho era, antes de tudo, um filósofo, que o filme era sobre filosofia, e ficamos lá, as pessoas ficaram gritando. Tinha uma menina que estava com a camisa, se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Todo mundo com aquelas caras de perdedores, de pessoas sem nexo, sem conteúdo intelectual, sem conteúdo moral, sem conteúdo espiritual, sem nenhum tipo de conteúdo, pessoas completamente vazias, perdidas. Teve um momento que eles começaram a gritar slogans do PT, pode gritar, pode bater, mas quem tira o povo da miséria é o PT. Então era claro que de um lado havia um grupo de pessoas que estava defendendo ideias, estava defendendo valores, os valores da liberdade, né, dos direitos individuais, das garantias institucionais, e do outro lado tinha um grupo de pessoas que estava claramente defendendo um partido, defendendo uma camarilha, defendendo uma gangue de sádicos. E foi assim que terminou a noite. Quando eu vi que não ia mais para lugar nenhum, eu decidi voltar para casa e cheguei aqui e estou gravando esse depoimento para vocês. O filme não foi exibido, nós não podemos exibir o filme, ficou com possibilidade de organizar um outro dia. Eu não acho que a turma vai deixar, aquela turma que estava lá com o carro de som, tantos dias sejam marcados, tantos dias eles vão chegar para importunar.
a universidade não toma nenhum tipo de atitude em relação a isso, né? Inclusive isso é muito feito não só com a conivência dos membros, né, da estrutura da universidade, mas sobretudo com o apoio, não é conivência apenas, mas com o apoio. Talvez essas pessoas tenham até recebido dinheiro para estar lá. Eu não vou dizer que receberam, porque eu não tenho como provar, mas o que a gente sabe aí de Marcha das Margaridas, né, de todas essas manifestações a favor do bolivarianismo, elas são sempre remuneradas, não existe petismo grátis, como se brinca na internet. Então provavelmente são estudantes, a gente sabe, inclusive isso eu sei, né, existem estudantes graduandos dentro das universidades federais que recebem bolsa de iniciação científica do CNPq e do PIBIC, mas na verdade o que eles precisam entregar não são artigos científicos, eles precisam entregar como recompensa pela bolsa, como retribuição pela bolsa, eles precisam entregar MAV, manifestação em ambientes culturais, prova de que entraram no Facebook, que fizeram postagem, que fizeram comentário. Essa coisa do MAV não é porque Dona Dilma recebeu impeachment que o MAV está mais fraco. O PT ele dominou a estrutura do Estado de uma forma que é independente, a dominação e a hegemonia, tanto intelectual quanto financeira, é independente de quem ocupa o cargo executivo, a presidência da República, né? Existem ONGs, aparelhamento, a coisa é dada um nó de uma forma que você tira Dilma, coloca Temer e continua a mesma coisa. Até porque os dois são muito parecidos ideologicamente, não há muita diferença entre uma coisa e outra. Temer não promoveu um desaparelhamento do Estado, né? Então foi assim que a noite terminou. Eu vou desligar por agora porque o vídeo está ficando grande, mas enfim, vocês agora estão informados do que aconteceu na UFBA.